Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 7h35 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Esta é a quinta desta série primeira. Estaremos ouvindo todos os candidatos conforme o sorteio e logo a seguir, né, na sequência desse fim dessa primeira rodada, a gente dá prosseguimento aí à rodada com a segunda rodada no mesmo formato com os candidatos. Hoje temos a presença da professora Natália, candidata do PSOL à Prefeitura de Campos. Natália, bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigada, bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, Arnaldo e a todas e a todos que nos escutam também. Então, Natália, a gente sempre tem começado aqui com um bloco, primeiro bloco de perguntas, com a crise financeira, daí a gente vai para o segundo bloco para eventuais contradições de cada candidatura e no terceiro bloco propostas. Crise financeira, a Folha fez 11 painéis, ouvindo 34, 32, agora estou até confuso, mas foram 34 especialistas, professores universitários das áreas de economia, finanças, antropologia, sociologia, sindicalistas, empresários, gestores universitários, enfim. A questão tem muitas variantes, mas, assim, bem resumidamente, o eixo central é que o governo Rafael enviou, como é obrigado a fazer por lei, a previsão de 1,7 bilhão de orçamento para 2021 para Campos, né, no ano. Dentro dessa série de painéis, o professor Alcimar Chagas, da UENF, deu números e reduziu essa estimativa e apresentou os números para isso em 1,5 bilhão. E outro professor, também economista, diretor da UF Campos, o Roberto Rosendo, achou-se 1,5 até um valor superestimado, dada a crise financeira que ele prevê que vai chegar no Brasil com força ano que vem. Pois bem, sendo 1,7, 1,5 ou menos, fato é que desse dinheiro, 1,1 já está prometido de cara com folha de pagamento. E a despesa total, né, do município está estimada pela Fazenda em 2 bilhões. Como fechar essa conta? Bom dia, né, novamente. Então, a gente trabalha com estimativa do orçamento e, além disso, acredito que exista uma forma em abordar o tema colocando o Estado, né, o município, no mesmo patamar, ou de uma empresa em que é possível falir, ou de um trabalhador pobre, desempregado, que não é possível gerenciar e nem ampliar recursos. O Estado ele tem a capacidade de ampliar recursos, de buscar recursos em outras esferas. Ele tem como tributar mais quem recebe mais, taxar mais quem recebe mais. É possível fazer isso dentro do Estado. A gente acredita que existe um equívoco na perspectiva em tratar o Estado como empresa e também como trabalhador, que não é possível gerenciar recursos. O Estado, inclusive, pode criar, né, no município, moeda social, pensar em diversificar a economia, pensar em priorizar contratações com cooperativas populares em vez de empresas. Quando a gente faz um estudo do orçamento, e inclusive a gente vem fazendo esse estudo para a campanha e para montar as propostas, e eu posso dizer assim, que eu tenho muito orgulho do programa que a gente formulou, porque a gente ouviu mais de 50 pessoas, entre especialistas, inclusive pessoas que foram ouvidas também pela Folha, como José Luiz Viana, professor Arthur Sofiati, a gente ouviu o professor Hélio Gomes, do IFE,
e diversas outras pessoas, sindicalistas, pessoas que trabalham na ponta dos serviços, nas escolas, nas creches, na saúde, enfim, na educação. Esse programa tem muito orgulho porque foi construído a muitas mãos, muitas vozes e muitos braços. Então, agradecer também a equipe de pessoas que tem colaborado com a nossa campanha, o Guilherme, que é economista, né, o Germano, contador, o Matheus, geógrafo, o Carlão, né, que está muito presente, o Cláudio sabe também, né, da presença do Carlão nessa campanha. E a gente vem estudando diversas alternativas para poder encontrar soluções. Existe solução mágica? Você me perguntou, né, na entrevista que saiu impressa. Não tem solução mágica. Existe uma crise? Existe. Existe a venda para o futuro, que compromete parte da nossa renda? Também. Isso é realidade. Só que a gente não pode cair no discurso de que a gente tem que reduzir o Estado para sair da crise. O PSOL, a UP, que são os nossos partidos, historicamente, eles lutam não pela diminuição do Estado, mas pela oferta de serviços para a população. Porque quando a gente reduz o Estado, e aí é importante frisar isso, Luiz, eu estava dando uma olhada também nas entrevistas, né, da sociedade civil, que vocês escutaram, na Folha, não existe um consenso de uma linha, por exemplo, riscada no chão. O que existe é, sim, uma noção de que existe a crise, de que não existem medidas fáceis, mas não é um bloco hegemônico, esse grupo. A gente vai analisar lá dentro que, por exemplo, os sindicalistas, eles nunca vão defender a redução dos serviços ou a redução da folha, né, beleza? Que os empresários, eles nunca vão dizer que eles recebem demais do Estado ou que se gasta demais com as contratações municipais, mas se gasta. Vou te dar um exemplo. Só com iluminação pública e limpeza pública, o município gasta 280 milhões no ano. É possível rever isso? Com certeza. A gente vai fazer? Com certeza. Então, é isso que eu quero colocar. Existem prioridades. E existe uma forma de pensar o orçamento. Uma forma que exclui pobres do orçamento e uma forma que pensa pobres dentro do orçamento. E o que a gente pode afirmar com toda convicção é que a gente vai priorizar e vai focar as nossas políticas e as nossas ações nos pobres. Sabe por quê? Quando a gente reduz programa social, as pessoas não pensam nisso. Mas a gente quebra comércios locais, a gente quebra aquela merceariazinha que está ali nos bairros. Nos bairros periféricos são 45 mil pessoas em campos em extrema pobreza. Isso é dado do CAD único, que é o cadastro que se preenche na assistência social. Então a gente fica observando, a gente precisa politizar esse debate, porque existe ideologia por trás de todas as políticas, inclusive na concepção que se tem do orçamento. A economia é política e vice-versa, sabe? É possível estabelecer parcerias, não só com as universidades públicas. Acho que também teve um equívoco na chamada da matéria escrita, em que colocou que a gente faria parceria apenas com as universidades, só com as universidades públicas. Isso não é real, né? O que foi dito é que elas serão nossas grandes parceiras, porque a gente já tem um diálogo estabelecido com elas. Eu mesma passei por essas 3 instituições públicas do município, na minha época era Cefet, IFE e agora o ENF, né? E apresentei a minha tese ontem, felizmente. Agora tem que entregar a versão final e aí efetivamente, né, receber meu diploma de doutor em políticas sociais. Então eu acho que é preciso politizar esse debate, dizer que existem alternativas à priorização dos empresários. Inclusive, quando eu estava na iniciação científica lá na UF, eu tinha, deixa eu lembrar aqui qual idade, acho que 20 anos. E aí eu fazia pesquisa sobre os transportes públicos. E a gente foi percebendo, através das entrevistas, a grande insatisfação das pessoas com o serviço prestado e uma grande inércia do Estado em dar as cartas e as regras de negociação para o transporte e para as outras políticas. Quem davam as cartas eram sempre os empresários. Era o discurso dos empresários que prevalecia. Isso não é de agora, dessa gestão. Isso já vem de uma gestão passada. Tanto que eles fizeram o COMUT, que é o Conselho Municipal de Transporte, e não tinha sociedade civil. Você não tem controle social dos programas e das políticas. O que a gente está propondo é um projeto popular
que as pessoas possam dirigir e ter ingerência sobre as ações que vão impactar a sua vida, que vão afetar diretamente a sua vida. E pensando nessas 45 mil pessoas que continuam na extrema pobreza. Porque quando eu presidia o Conselho Municipal de Assistência, não é dessa gestão também, a gente falava que ainda tinham pessoas que estão excluídas. E a prerrogativa da assistência social, da forma como ela foi regulamentada, ela diz que é para todos que dela necessitarem, tendo um enfoque na família e a territorialização como marco para poder pensar essa política. E isso não era colocado, desde as outras gestões. Então, se o serviço estava ruim, ele piorou? Claro, dada a crise também, piorou. Mas será que a gente está revendo os contratos e revendo o que pode? A gente está disposto, inclusive, que é a proposta, reduzir o salário do prefeito, porque aí escalona os outros salários e reduz a folha de pagamento. Por que não? Vamos pensar nisso, né? A minha vida não é a vida do cargo político, eu vivo do meu salário, eu vivo do meu emprego. É pouco? É, porque servidores são mal remunerados e mal vistos. E eu acho um crime quando se coloca a culpa no inchaço da máquina pública e se coloca a culpa nos servidores da crise. Não é dos servidores, porque retirar servidor é também retirar serviços que estão atendendo a população. Então é tirar a saúde, é tirar o médico de lá do posto, é não ter nem equipamentos para poder atender a população decentemente. É você não ter um profissional de um serviço social chegando na ponta e atendendo, é você não ter professor nas escolas, é ter professor faltante, é você acabar com a qualidade do público. E o que a gente está falando e defendendo permanentemente nas nossas propostas, nas prioridades, é a defesa da coisa pública, a res pública. E a quem a coisa pública tem que atender? Se não ao povo. Tem que atender ao povo. Então, a gente precisa pensar essas prioridades. Quando a gente faz o estudo do orçamento, a gente vê que o município terceiriza muita coisa que ele poderia desenvolver. Por exemplo, a empresa Vital, ela consome um grande quantitativo também dentro do orçamento. Por que não fechar parcerias e contratos diretos com as cooperativas populares de catadores de materiais recicláveis? Isso é uma proposta do nosso governo. Eles sabem fazer a coleta seletiva. O município está sem coleta seletiva. Só faz coleta seletiva nos próprios órgãos da prefeitura, nas escolas, mas não existe coleta seletiva doméstica. E tem 4 cooperativas de catadores de material reciclável que depois que o lixão acabou, essas pessoas elas tiveram que migrar para diversas outras atividades com certeza informais e mais desprotegidas, né, até, como empregada doméstica, e continuam vivendo numa subalternização. Então, Natália, preciso... Natália, olhando aqui seu plano... Chamei de Neto em vez de Arnaldo. Posso? Não, sem problema. Olhando seu plano de governo e com a sua resposta da primeira pergunta, a gente vê no plano de governo muito claro, elencado vários programas sociais a serem retomados. Programas de transferência de renda, restaurante popular. E a gente, como você mesmo colocou, a gente vem ouvindo aqui. O Aloysio já ouviu nos painéis uma série de especialistas de diversas áreas e nós estamos ouvindo os candidatos. Todos os candidatos que nós ouvimos até agora, eles falam que há possibilidade, sim, de retomar imediatamente o restaurante popular, mas que outros programas de custos mais altos, como passagem social, como o próprio transferência de renda, que aqui era o cheque cidadão, seriam impossíveis dado o orçamento. Você coloca que há essa possibilidade. Não estamos discutindo aqui a necessidade, e sim a possibilidade. Que há essa possibilidade, mas de que forma? De onde puxar esse dinheiro do orçamento, que já é um orçamento curto, para voltar esses programas de uma forma rápida? Então, eu acho que redefinir, assim, o locus desse orçamento. O orçamento para assistência social nunca alcançou 2%. Eu acho que, assim, nem nas épocas de maiores pujanças financeiras. Isso significa que a gente não tem uma prioridade efetiva nos pobres, porque o público da assistência é o público mais vulnerável do município. É preciso pensar nesse público. Eu vim da área da assistência. Na outra gestão passada, a gente também estava lutando pela ampliação dos programas sociais, para que ele pudesse, além de alterar os critérios, ampliar esses critérios para chegar até as pessoas. Então, assim, é possível. Por que não pensar 3% do orçamento para assistência? Isso não é inviável, entende?
isso é o mínimo que se pode fornecer para assistência. Se a gente pensa em 3% para assistência e redefine outras coisas, como, por exemplo, vamos ver os prédios que estão alugados. A grande parte das escolas estão em prédios que não são próprios. Vamos tentar realocar essas escolas também em prédios próprios, em imóveis cedidos. Vamos fazer uma análise. Vamos tributar, por exemplo, IPTU progressivo, cobrar quem está na dívida ativa, talvez até fazendo articulação, negociação, para que essa pessoa que está devendo o município possa ceder, né, um imóvel temporariamente para uso e para fins públicos. Então, assim, é preciso negociação, capacidade de negociação, de tributar quem recebe mais e de garantir uma prioridade nos pobres. Eu acho assim, 3%, não acho não, na verdade eu tenho convicção que pensar 3% para assistência de um orçamento, né, de 1 bi e 600, de 1 bi e 700, não é muito, 3%, são 3%. Então, é possível, se a gente pensar 3% para assistência, retornar esses programas e ainda abrir um restaurante também popular em Guarulhos. O restaurante popular tinha um custo de 36 milhões anuais. A gente gasta muito, demasiadamente com comunicação, no gabinete da prefeitura. É preciso realocar isso, sabe? É prioridade, é o que você quer priorizar. Nosso governo está claro, a gente quer priorizar os pobres. Natália, uns pontos. Só para, eu falei, fiquei na dúvida entre 32 e 34, foram 34 as fontes ouvidas. E você fez uma referência à matéria, que são duas coisas diferentes. A sua entrevista saiu no sábado, né? Saiu depois, depois foi quem? Quarta-feira foi quem? Jonathan Paes. Jonathan Paes, e agora vai ser Rafael. Você de todos os candidatos, as vão ser publicadas. Outra coisa é um artigo que eu escrevi, e é opinião, não tem nada a ver com a matéria. Não, peraí, deixa eu terminar. E essa coisa linha riscada no chão não está na sua entrevista, está no artigo. Todo jornal do mundo se divide em duas coisas, noticiário e opinião. Eu peguei, citei, não só você, como citei Caio, Vladimir, Rafael, dando a minha opinião, a minha interpretação como alguém que ouviu essas 34 pessoas. E a linha riscada no chão não é relativo à priorização de pobre ou de empresário. A linha riscada no chão é de que não há solução mágica. Essa é a linha riscada no chão. Esses 34 entrevistados foram muito claros ao frisar isso. A gente ontem entrevistou aqui, definindo para o sorteio, um outro candidato de esquerda, do PCdoB, que é o Roberto Henriques, e eu não participei, mas Arnaldo, Aldir e Cláudio, e ele também defendeu a retomada do cheque cidadão e da passagem social. Mas falou, no primeiro momento é impossível. E palavras dele, tá? Estou repetindo palavras dele. E quem disser que é possível no orçamento do ano que vem, estará mentindo. Roberto Henrique disse isso ontem aqui. Não sou eu que estou dizendo. Roberto Henrique disse isso aqui, ontem no programa. E em relação à priorização de empresário, tá, só para deixar claro, nessa série de painéis foram ouvidos 4 empresários. José Barcelos, Renato Abreu, José Francisco Rodrigues e Francisco Roberto Siqueira. Eu ouvido 4 sindicalistas. Elaine Leão, Edson Braga, José Roberto Crespo e Teseu Bezerra. A saber, Elaine Leão do Ciprozep, Edson Braga do CEP, José Roberto Crespo do CIMEC e Teseu Bezerra do Sindipetro. Então, não houve prioridade de um lado e de outro. Os dois lados foram ouvidos. E todos eles falam que a solução mágica, porque não adianta você pôr 3% do orçamento se você não tiver de onde tirar, se esse orçamento não se cumprir. Mas vamos para outros pontos que são, antes de terminar esse bloco, que são consensuais também. Pregão eletrônico integral, parceria com as universidades, que você esclareceu e é bom, não são só as públicas, e retomada da vocação agropecuária. Então, Aloysio, o que eu falei das universidades está, na verdade, na chamada da matéria, na escrita, é como se fosse o resumo. Aí não é uma opinião, é o resumo da matéria.
sim, o Jornal da Linha Riscada é uma opinião, e tranquilo. O que eu estou colocando é que essa linha riscada é real, né? Não existe solução mágica, como eu falei e volto a repetir, mas que não é um bloco uníssono, que a gente percebe as dissonâncias, os desacordos também nesses relatos das pessoas que foram ouvidas. O que é importante, porque há a tentativa de não priorizar um lado em detrimento do outro. Um lado em detrimento do outro, na verdade, tem sido priorizado dentro do orçamento, que é uma prioridade histórica no município, e é uma forma de se fazer política histórica. E é isso que a gente está apresentando aqui, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A opinião pode ser dada sem problema, aceito qualquer tipo de opinião, mas também dou a minha opinião, né? Então, assim, isso que eu queria colocar. A retomada da agropecuária, a gente até pensa em estabelecer parcerias. Pode ser com empresas e com indústrias, a gente tem isso colocado no programa também, né? A gente pensa sempre que essas parcerias se estabeleçam pensando na população. Então, não é possível falar também que a gente vai retomar as atividades agropecuárias. Não, isso não está definido também no nosso programa. Se você observar, não tem isso muito claro. O que tem é, sim, uma priorização em incentivar empreendimentos autogestionários, cooperativas populares do próprio município, que já saibam desenvolver o serviço, sem a priorização de O que existe é a priorização do setor da economia popular e da agricultura familiar. Existe uma priorização no nosso programa nesse sentido, de tentar valorizar, de garantir estradas para que os alimentos dessas pessoas possam escoar, de construir, sim, interpostos, como se fossem mini mercados que vão funcionar nas extremidades de campos, para que os alimentos da agricultura familiar possam ser comercializados também. E a gente não tem uma definição clara se retoma ou não. É uma coisa ainda muito discutida pelas pessoas que compõem a equipe desse programa. A gente trabalha com a ideia também de programa Movimento, se colocando sempre em diálogo para conversar com empresa, com indústria, com diversos setores, mesmo o setor agropecuário, e pensar possibilidades para a cidade de Campos. Pensar num programa Movimento significa que propostas podem ser retiradas e que propostas podem ser anexadas também a qualquer momento, desde que a gente reavalie. E pensando sempre que o foco é a população, é a qualidade de vida da população, sem que se privilegie ou se mantenha o discurso das grandes empresas, o discurso, enfim, né, da elite. Então, a gente tem isso claro dentro do programa. É um realinhamento no sentido de orientar as políticas mesmo. O que a gente quer é diversificar com quem já produz no município e conseguir comprar de quem produz e garantir esses empregos, que esses empregos aconteçam, que essas pessoas não deixem de produzir. Porque o que está acontecendo hoje é uma negligência ao setor. Então, essas pessoas acabam não produzindo, porque além de não ter maquinário para poder trabalhar nas suas terras, também não tem estradas suficientes para que possa escoar e também não tem lugar que possa vender a sua produção. Estão por conta própria, porque o município não criou nada a esse respeito. E o que a gente tem é uma definição clara de respeitar a agricultura familiar e de utilizar essa potencialidade do próprio município. E os outros estão em aberto, os demais setores estão em aberto. A gente não tem nada definido. Em relação ao pregão eletrônico integral, por exemplo, embora você já tenha falado na entrevista que você é favorável, né? Porque ele é capaz de economizar nas compras públicas até 30%. Você tem aqui Macaé, município vizinho como exemplo, tem Niterói. Isso é um ponto pacífico do seu programa, né? Isso precisa, assim, sabe? É um elemento que a gente tem que amplia a competição, traz gente de fora, barateia, elimina um pouco das relações espúrias também, né, nos processos licitatórios que existem. Então, com certeza, qualquer coisa que venha para garantir mais transparência, mais legitimidade para o processo, baratear para a população, é nosso foco. Qualquer coisa que venha nesse sentido, né, pensando sempre a qualidade de vida da população, é foco do nosso governo, né, da nossa gestão. Com certeza, o pregão eletrônico é esse instrumento que pode, não garantir, né, totalmente, mas ele pode auxiliar para conquistar
esses valores que são tão importantes para a nossa concepção de gestão pública. Arnaldo, por favor. Arnaldo. Verifica aí. Opa, agora sim, desculpa. Aquele aplicativo. Mais uma vez entre a cadeira e o computador. Esse aplicativo é complicado. Sim. Eu vou encaminhar aqui uma pergunta do Roberto Dutra, que estava no grupo de opiniões e do Folha no Ar. O Roberto coloca o seguinte: Campos precisa enriquecer. Para ter mais distribuição de renda e dinheiro para serviços públicos, é preciso sair da crise com uma nova forma de produção de riqueza. O que propõe para ajudar a enfrentar este problema? Desculpa, o Roberto, é porque cortou um pouco para mim. O Roberto faz uma pergunta no sentido de garantir maiores receitas para o município, certo? Isso, vou repetir aqui rapidinho. Campos precisa enriquecer. Para ter mais distribuição de renda e dinheiro para serviços públicos, é preciso sair da crise com uma nova forma de produção de riqueza. O que propõe para ajudar a enfrentar este problema? Então, a gente propõe, né, essa questão de valorizar a agricultura familiar, né, porque eles já diversificam a produção, de comprar deles, que a gente está valorizando o que tem no município, e, além disso, estabelecer parcerias. Também, porque não, né, pensando na qualidade de vida da população e na geração de emprego, talvez com empresas, com indústrias, sim, mas também buscar recursos federais e recursos estaduais, criar projetos, elaborar projetos tecnicamente em diversas áreas e pleitear esses recursos, com capacidade de negociação a nível estadual, a nível federal, reduzir a folha, reduzindo o salário do prefeito, né, ou da prefeita, que é uma medida de redução da própria folha, e trabalhar nesse sentido, né, de inscrever o município em programas, aumentar a tributação sobre quem pode mais, são formas do município poder aumentar suas receitas. Talvez até, a gente ainda não pesquisou muito bem sobre isso, né, mas criar uma taxa sobre os estacionamentos, enfim, existem formas de pensar uma arrecadação, né. São 8.2. Aqui, Natália, estava procurando aqui o trecho específico, você falou das universidades, que a abertura da matéria da sua entrevista fala que você só citou as públicas. Eu vou ler aqui o que você respondeu. Palavras suas. Nós antevemos que as instituições públicas de ensino superior instaladas no nosso município serão nossas maiores aliadas, pois temos 3 gigantes da educação superior do município e reforçar esse laço de cooperação será imprescindível. Você está falando do IF, da UF e da UENF, né? Completa esse finalzinho. E o que será imprescindível? Vamos lá. Nós antevemos que as instituições públicas de ensino superior instaladas em nosso município serão nossas maiores aliadas, pois temos 3 gigantes de educação superior no município e reforçar laços de cooperação será imprescindível. As 3 gigantes são o ENF, IF e UF, não são? Perfeito, mas eu não disse que as parcerias seriam só com elas. Nesse pedaço dá para entender que seriam só com elas, porque não serão, nem só com as instituições educativas. É possível fazer parcerias com outros setores. Então, assim, não é possível pensar só nelas. Com o IF, o ENF e o UF, existe um diálogo já estabelecido, o que facilita, né, as negociações. E esse alinhamento, porque essas instituições também acabaram ajudando no próprio programa. Então, assim, as outras também, porque Campos é um polo universitário muito importante, o ISE, a Estácio tem serviços importantes para a população, como, por exemplo, consultas, né, a estudantes de psicologia que oferecem gratuitamente os serviços, que são serviços importantes que a gente tem que pensar. Mas a gente não pode esquecer que já existe um diálogo do nosso programa, pelo menos com essas universidades, e que majoritariamente as universidades públicas é que produzem pesquisa. 95% das pesquisas brasileiras são proposições das universidades públicas e são tocadas por elas. Então, se a gente pensa a questão do próprio desenvolvimento, eu não gosto muito dessa palavra, né, do desenvolvimento regional e do desenvolvimento da cidade, a gente pensa em pesquisas. A gente tem até um programa que ainda vai ser anexado, né, que é de garantir novos doutores, com 0,5% do orçamento destinado para bolsas. 30 segundos, candidata, para encerrar esse bloco, por favor. Pessoas que possam efetivamente pensar e estudar o município e propor soluções.
A gente quer isso, né? A gente que estude, que volte nessas pesquisas do município. Com essas 3 instituições já é possível negociar isso, porque a gente já tem um canal de comunicação e elas vêm fazendo isso. Com as outras é preciso estabelecer o canal e sim, montar essas parcerias. Candidato, obrigado. São 8h05. Aloysio e Arnaldo, vamos ao intervalo então. Querem fazer alguma conexão já para o próximo bloco? Vamos direto. Vou deixar aqui, se você e a Arnaldo me permitem, por gentileza, deixar a pergunta aqui feita pelo reitor da UENF no streaming, Raul Palácio. Ele faz uma pergunta para a candidata. No dia 5, teremos debate entre os candidatos a prefeito organizado pelo FIDESC. A candidata teria interesse em participar? Qual seria a sua opinião sobre o fato de que o debate seja organizado pelas universidades? Deixa eu perguntar para o próximo bloco aí. Perfeito, muito bem. Próximo bloco, a Natália então já volta aí com esse assunto e vamos falar sobre outros temas livres também neste bloco e no último bloco, os projetos da candidata para Campos. 8h06, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Se pensa em exames laboratoriais, logo